Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Só me dá esse Perfeito, feedback. perfeito, Karine. Obrigada, Beto. Nossa, depois desse show da aula da Patê, né? Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Instituto Beta pela honra do convite em falar nesse segundo simpósio de fisioterapia cardiorrespiratória. Assisti o primeiro, foi maravilhoso e seguimos aí com o segundo. Graças à presença de todos vocês, né, que favorecem para que seja um sucesso. Obrigada a todos pela presença. E temos aqui uma meta. Vamos falar sobre ventilação não invasiva pós-extubação do paciente crítico. Eu gostaria de, primeiramente, me apresentar. Então, prazer a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Karine Martins, sou fisioterapeuta, atuo atualmente, né, no Hospital Municipal de Osasco como fisioterapeuta e responsável técnica. Sou mestre em bioengenharia, especialista em terapia intensiva adulto pelo COFITO, especializada em terapia intensiva, meu público foco é adulto, e também especializada em fisiologia do exercício, faço parte do corpo docente do Instituto Beta com muita alegria, com muito prazer. Eu compartilho hoje, né, da docência com tantos colegas e amigos que também já foram meus professores. Então, é uma felicidade muito grande estar hoje, não apenas nesse evento, mas fazer parte dessa seleção de profissionais. Bom, antes de qualquer coisa, deixo aqui recomendação, né? Eu falo que são leituras obrigatórias para nós fisioterapeutas que atuamos ou pretendemos atuar na terapia intensiva, no ambiente hospitalar. Estes documentos, né, aqui o primeiro, as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, publicado lá em 2013, já tem tempo, são os documentos publicação brasileira, e que trazem para a gente um respaldo acerca da aplicabilidade da ventilação mecânica. Pelo tempo, né, já tínhamos aí mais de 10 anos, estávamos todos profissionais atuantes ansiosos por uma nova publicação, e no ano passado a MIB publicou as orientações práticas em ventilação mecânica. Então, é claro que nós sempre nos respaldamos em muita literatura, né? Mas essa é a base de publicação brasileira sobre ventilação mecânica, tem que estar ali, salvo no nosso celular, na cabeceira da cama, porque toda a nossa base, toda a indicação, toda a aplicação também está aqui respaldado, e nós precisamos ter essa clareza, essa certeza na nossa atuação. Eu sei que hoje nós estamos aqui, dentre tantos profissionais, né, buscando atualização, bem como alunos de diversos semestres da graduação de fisioterapia. Então, primeiro, vamos fazer um nivelamento de conhecimentos, vamos abordar esse contexto sobre ventilação não invasiva no pós-extubação, para que a sua aplicabilidade fique claro para todos. É muito importante nós entendermos que quando a gente fala de suporte ventilatório, nós estamos falando de um método terapêutico que tem como principal objetivo substituir a função pulmonar. Tudo bem? Isso pode ocorrer tanto de forma total, a sua substituição, bem como de forma parcial. E qual que é a função principal, né, do nosso sistema respiratório? Garantir ventilação, garantir troca gasosa adequada. Dessa forma, o suporte ventilatório tem como objetivo garantir ventilação alveolar, e através dela nós conseguimos corrigir distúrbios de troca gasosa. Esse suporte ventilatório, ele pode ocorrer de duas formas.
através da ventilação mecânica invasiva, e como o próprio nome já traz, quando nós falamos de um suporte invasivo, nós estamos falando de uma prótese endotraqueal, e aqui na imagem nós temos um desenho, né, com um tubo endotraqueal que vai substituir a via aérea anatômica do paciente. E agora, esse dispositivo vai servir como um conduto de ar, levando um ar pressurizado diretamente para os pulmões do paciente. É claro que a ventilação mecânica invasiva, ela tem as suas indicações muito claras, mas é importante que a gente ressalte que há algumas consequências, alguns desfechos negativos decorrentes dessa ventilação invasiva. Como, por exemplo, o paciente, ele precisa ser sedado para ele ser intubado. E a partir dessa sedação, nós estamos falando aí, né, de talvez maior tempo de imobilização no leito, consequentemente, pode haver uma instabilidade hemodinâmica. Meu paciente está mais suscetível a pneumonias associadas à ventilação mecânica, além da própria assincronia paciente-ventilador, que hoje já se sabe acaba gerando tanto lesão diafragmática quanto a própria lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Então, percebam que nós temos vários desfechos negativos e que vão aumentando conforme mais prolongado for o tempo de permanência desse paciente neste suporte invasivo. Uma segunda forma de ventilação é a ventilação não invasiva. Então, como o nome também já deixa muito claro para a gente, quando nós falamos de um suporte ventilatório não invasivo, nós estamos falando ainda de assistir parcialmente à ventilação desse paciente, mas agora por meio de uma interface acoplada ao rosto do paciente. Máscaras. Existem vários tipos de máscaras, né? A gente vai indicar conforme a disponibilidade no nosso serviço, claro, né? E bem como o conforto do paciente é fundamental. Então, nós temos aí máscara nasal, que vão envolver apenas o nariz, oronasal, que pega o nariz e boca. Temos hoje mais modelos, né, da máscara total facial ou full face, e também o capacete, que é uma interface que não tem contato nenhum com o rosto do paciente. Então, percebam que hoje em dia nós já temos várias interfaces, vários tipos de máscara que favorecem a permanência prolongada desse paciente a um suporte ventilatório de forma não invasiva. Então, isso minimiza os efeitos negativos da intubação. A ventilação não invasiva, ela tem dois modos principais de aplicação. Nós temos o CPAP, era só para ver se vocês estavam ligados. Ninguém saiu. Pode ficar tranquilo. Só colocar no modo Vamos, apresentação, acho que ainda não tá? Então, não. peraí, deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente, senão ele não vai. Foi, né? Perfeito, perfeito. Obrigado. Não Imagina, risquem a obrigada a tela, pessoal. vocês. Dando continuidade, então, nós temos dois modos principais de ventilação não invasiva. São eles: o CPAP, que é definido como uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, sendo essa pressão uma pressão expiratória, ou seja, somente no momento da exalação, ok? Toda expiração será feita pelo paciente com o esforço do paciente. Quais são os efeitos dessa pressão positiva expiratória? Aumento da capacidade residual funcional,
melhora da oxigenação, melhora da pré e pós-carga de ventrículo esquerdo, então, principalmente para pacientes que têm insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo, isso tem um efeito muito positivo, né, para favorecer o mecanismo de contração da câmara cardíaca e patência das vias aéreas, ou seja, ter as vias aéreas desobstruídas. Já o bilevel, e aí eu aproveito aqui para esse reforço, o modo ventilatório é bilevel, tudo bem? BiPAP é um nome patenteado, então é um nome de marca, é um nome de equipamento. Sempre que a gente se referir ao modo ventilatório, nós vamos utilizar o termo bilevel, que o próprio nome já nos traz, né? Dois níveis pressóricos. E agora nós temos uma pressão inspiratória, que vai ter um efeito de reduzir o trabalho ventilatório, porque o paciente não precisa mais fazer um esforço inspiratório sozinho, ele tem uma ajuda, e por ele ter uma ajuda, consequentemente, a gente tem um aumento do volume corrente gerado por esse paciente, resultando em um aumento também da ventilação alveolar. Somado a esses efeitos da pressão inspiratória, nós também teremos os efeitos da pressão expiratória, como nós vimos lá no CPAP. Então, o bilevel, ele se soma uma pressão inspiratória mais uma pressão expiratória. Por isso que ele é um modo de primeira escolha para pacientes em insuficiência respiratória, em pacientes com hipercapnia, para favorecer a ventilação, enquanto o CPAP, né, uma pressão expiratória individual, tem um efeito principalmente na oxigenação. Então, o suporte ventilatório não invasivo, ela foi muito bem descrita, principalmente para pacientes em insuficiência respiratória. Inicialmente, o paciente com insuficiência respiratória crônica, né? Paciente com restritivo, um paciente DPOC, e conforme os efeitos positivos e os estudos, isso foi se ampliando para também abranger aos pacientes com insuficiência respiratória aguda, tanto do tipo hipercapnica quanto do tipo hipoxêmica. Mas é muito importante que nós enxerguemos o suporte ventilatório não invasivo, a VNI, dentro da sua funcionalidade, né? Quais são os efeitos funcionais da ventilação não invasiva? Para que a gente possa entender qual o público que se beneficia dela, a parte do seu diagnóstico, a parte da sua doença. Então, é muito comum, às vezes a gente escuta perguntando assim, paciente C tem indicação de BNI? Paciente com insuficiência cardíaca, indicação de BNI? É importante que a gente entenda o porquê que nós estamos aplicando a ventilação não invasiva, o porquê que nós estamos indicando esse dispositivo, qual é o seu efeito no sistema fisiológico do paciente, para que a gente possa indicar para uma alteração funcional, muito à parte de uma doença. E foi pensando nestes efeitos da ventilação não invasiva que cada vez mais o seu uso foi se ampliando e vem se ampliando, né? Hoje, a ventilação não invasiva, para além de insuficiência respiratória, é também utilizada em exames como broncoscopia, no próprio exercício físico. Então, nós acabamos de ter uma aula com a Patrícia Forestieri, que falou muito de mobilização, de prescrição de exercício, mas nós estamos falando de um paciente na UTI, que nós já falamos que, pelo tempo, muitas vezes, de imobilidade, ele vai desenvolver fraqueza, ele vai ter uma perda do status funcional e, consequentemente, ele vai cansar. Por que não aplicar um recurso que tem como objetivo reduzir o trabalho ventilatório para favorecer a tolerância ao exercício físico? E também para favorecer o desmame ventilatório. É importante que a gente entenda que quando a gente fala de desmame ventilatório, nós estamos falando da transição
da ventilação artificial, ou seja, da ventilação mecânica invasiva, a ventilação espontânea, realizada pelo próprio paciente. E muitas vezes a gente pensa que isso é mais fácil. Só diminuir todos os parâmetros, é só o colega médico reduzir toda a situação e tá tudo bem. E não é bem assim. O desmame ventilatório, ele é descrito na literatura como a área de penumbra da terapia intensiva, ou seja, uma área obscura, onde o manejo adequado é fundamental para o sucesso do desmame ventilatório. Porque o que nós almejamos é que esse paciente saia da ventilação mecânica e passe para a ventilação espontânea e seja realizada a extubação, ou seja, a retirada dessa prótese endotraqueal. Porém, se eu faço isso de forma abrupta, se eu não atento aos critérios de indicação de desmame, assim como aos critérios de contraindicação, eu posso ter uma falha no processo de desmame. Consequentemente, uma falha da extubação. Então, a partir do momento que a gente realiza a extubação do paciente, nós temos duas possibilidades. Nós temos o sucesso, que é o resultado que todos nós profissionais almejamos, que é a capacidade do paciente de manter a ventilação espontânea pelas 48 horas seguintes, mas se eu realizo isso sem a adequada avaliação, mediante um paciente grave, também pode ocorrer a falha, que é esse paciente ser reentubado dentre essas 48 horas seguintes. Precisamos falar aqui que, e para quem, né, atua dentro do cenário intensivo, já deve, infelizmente, ter escutado essa frase, e para aqueles que pretendem vir para o cenário intensivo, já fica aqui a reflexão. Nós não podemos normalizar uma frase que comumente a gente escuta, que é assim, vamos tubar. Se falhar, a gente reintuba. Reintubação não é assim tão simples. Não é apenas introduzir um tubo dentro da via aérea do paciente. A reintubação, a falha de extubação do paciente crítico, ela está altamente associada à mortalidade. Então, nós estamos falando aqui de um paciente que está mais suscetível a uma ventilação mecânica prolongada e suas consequentes complicações, como infecções respiratórias, fraqueza do paciente crítico, lesões por pressão devido ao tempo de mobilidade, infecções cutâneas, lesão pulmonar, lesão diafragmática, e tudo isso vai virando um ciclo vicioso que leva esse paciente a ter um aumento da permanência na ventilação mecânica invasiva e, consequentemente, a mortalidade. Então, percebam que é nossa responsabilidade como fisioterapeutas intensivistas esse processo de também identificar quem é esse paciente que vai se beneficiar do desmame ventilatório, da extubação, em conjunto à equipe. Para que realizemos a conduta almejando, buscando o sucesso. Porque a falha pode ter consequências muito negativas. É também nossa responsabilidade entender e indicar formas que favoreçam esse sucesso. E nisso, nós temos a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, após a extubação, ela já está relacionada a menor tempo de ventilação mecânica invasiva, a redução da mortalidade desse paciente crítico, redução das incidências de pneumonia associada à ventilação e, consequentemente, redução de tempo de internação na UTI e até mesmo hospitalar, principalmente para o público DPOC. E com tudo isso, nós estamos falando de um impacto em custos, em gastos, né? Que é o que os hospitais buscam. Então, percebam
que nós, fisioterapeutas, temos impacto direto nisso, tanto para a redução quanto para o aumento. Nossa, Karine, então, todo paciente que eu estubar na UTI vai para a ventilação não invasiva. Não é bem assim. Há critérios, há avaliações que são necessárias. Então, é importante que a gente conheça o nosso paciente, identifique aonde ele vai se encaixar para que possamos indicar ou não a ventilação não invasiva. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, mas não há receita de bolo. O que há são profissionais qualificados com conhecimento para avaliar o paciente, indicar ou contraindicar determinada conduta. Quando falamos da ventilação não invasiva após extubação, as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, ela nos traz esse cenário bem simplificado. Então, vamos entender a aplicabilidade deste recurso no pós-extubação. Então, primeiramente, nosso paciente intubado, ele é submetido ao que nós vamos chamar de teste de respiração espontânea, TRE, que nada mais é que um teste onde nós vamos avaliar a capacidade do paciente em permanecer em respiração espontânea. Isso pode ser realizado tanto no que a gente chama de tubo T, né? É um paciente que vai ser retirado da ventilação mecânica invasiva, vai receber apenas um aporte de oxigênio e vai se manter ali por um período de 30 minutos a 2 horas, ou isso pode ser realizado no próprio ventilador mecânico com parâmetros baixos na modalidade espontânea. A partir do momento que o meu paciente foi submetido a esse teste de respiração espontânea, vamos a alguns cenários. Meu paciente falhou, ou seja, ele foi incapaz de se manter em respiração espontânea, seja tubo T ou pressão de suporte. Mas o meu paciente é um paciente DPO-cítico, é um paciente que durante o teste de respiração espontânea foi observado uma hipercapnia com um PaOCO2 maior que 45 milímetros de mercúrio. Então, esse paciente tem a indicação de VNI de forma facilitadora. O que é isso? Meu paciente, ele não passou no teste de respiração espontânea, então ele não consegue ficar sem o suporte ventilatório. Mas os demais critérios clínicos, ele está apto para ser removido dessa ventilação. O que levou ele para a intubação já foi resolvido, está em resolução, está estável hemodinamicamente, consegue proteger parcialmente vias aéreas. Percebam que eu manter esse paciente na ventilação mecânica invasiva pode ser muito mais prejudicial a ele do que benéfico. A VNI facilitadora, ela vem com essa intenção. O paciente, ele é extubado e imediatamente ele é acoplado à ventilação não invasiva. E ele vai permanecer por um período prolongado, de 24 a 48 horas, e a redução dos parâmetros serão feitos com ele na ventilação não invasiva. Tudo bem? Por que o paciente DPOC se beneficia muito dessa forma? Porque a gente precisa lembrar que o paciente DPO-cítico, ele tem uma fraqueza muscular, ele já tem uma alteração de fibras musculares e que o próprio suporte ventilatório invasivo pode prejudicar ainda mais essa condição muscular desse paciente. Uma segunda indicação de VNI. Meu paciente foi submetido ao teste de respiração espontânea, sucesso no teste. Mas ele se enquadra dentro de uma classe de pacientes que tem alto risco para falha de extubação, perdão. Para estes pacientes, é indicado a ventilação não invasiva após extubação de forma preventiva, ou o que a gente chama de forma profilática. O que seria isso? Eu vou extubar o paciente, vou acoplá-lo a um suporte ventilatório não invasivo
e ele vai permanecer ali por um período também mais prolongado de 24 a 48 horas, com o intuito de quê? De evitar que esse paciente evolua com insuficiência respiratória dentro deste espaço de tempo. Quem são estes pacientes? Nós temos tanto pacientes hipercapnicos, que têm uma retenção de CO2, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes incapazes de proteger a via aérea adequadamente, pode inclusive ter um acúmulo de secreção, pacientes que já tiveram falha em pelo menos um teste de respiração espontânea, pacientes com mais de uma comorbidade, pacientes com obstrução de via aérea, idosos com mais de 65 anos, aumento da pacientes graves, né? Então, pacientes que têm o APACHE, que é um score que avalia a gravidade do paciente na unidade de terapia intensiva, esse APACHE maior que 12 no dia da extubação, ventilação mecânica invasiva por mais de 72 horas, histórico de doenças neuromusculares e pacientes obesos. Percebam que essa lista abrange quase a maioria dos nossos pacientes que são internados na unidade de terapia intensiva. E esses é conhecido como um grupo de risco. Eles têm alta chance de falhar na extubação. Por isso, a indicação da VNI de forma profilática ela é tão importante para garantir o sucesso de extubação desse paciente, uma vez que nós já sabemos o que a falha de extubação pode repercutir. Agora, se eu tenho um paciente que foi submetido ao teste de respiração espontânea, teve sucesso, mas dentro desse intervalo de 48 horas, ele apresentou insuficiência respiratória. Nesse caso, seria o que a gente fala de VNI curativa. E é importante a gente entender que a VNI curativa não tem evidência científica de benefício, exceto se for um paciente cirúrgico, principalmente cirurgias torácicas, cirurgias abdominais, onde a insuficiência respiratória desse paciente está altamente associada a uma hipoventilação, porque eles fazem atelectasia, por dor, acabam tendo ali uma restrição mecânica e diminuindo o seu volume corrente. Então, eles geram uma atelectasia. Com a ventilação não invasiva, eu melhorando o meu volume corrente, melhorando minha capacidade residual, eu consigo reverter essa condição de atelectasia e melhorar a insuficiência respiratória. Agora, para pacientes não cirúrgicos, é muito importante a gente entender que a VNI curativa não tem benefício nenhum. Inclusive, ela pode fazer ainda mais mal ao paciente. Karine, calma. Então, você está me dizendo que a ventilação não invasiva não é indicada para todo caso de insuficiência respiratória? É exatamente isso que eu estou dizendo. A ventilação não invasiva, ela é indicada em insuficiências respiratórias, mas não imediatamente após extubação, dentro desse período de 48 horas. A VNI, de forma curativa, ela está altamente associada a um atraso da ventilação mecânica invasiva e, consequentemente, a todos aqueles desfechos desfavoráveis ao paciente que nós já mencionamos. Ventilação mecânica invasiva prolongada, pneumonia associada à ventilação, paciente desenvolvendo a fraqueza do paciente crítico e aumento de gastos e recursos. Então, é importante a gente entender que, se eu estou falando de um paciente não cirúrgico, que evoluiu com insuficiência respiratória após extubação, dentro desse intervalo de 48 horas, que eu possa indicar a reintubação imediata desse paciente, para favorecer que, num próximo momento, eu reavalie, indique novamente um teste de respiração espontânea, uma nova tentativa de extubação. Agora, tentar reverter
ter essa insuficiência respiratória com a ventilação não invasiva, pode acabar postergando a intubação e trazendo mais prejuízos ao nosso paciente. Tudo isso só reforça a importância de nós, fisioterapeutas, nos mantermos atualizados, aprimorarmos nossos conhecimentos, que é o motivo que os trouxe até aqui, né? Em plena segunda-feira, à noite. Hoje, vocês já escolheram, né? Começam aí a trilhar um caminho de um profissional que busca ser diferenciado no mercado, de um profissional que busca ter um raciocínio clínico na individualidade de cada paciente, preparado para agir nas particularidades, em pacientes de alta complexidade. Porque quando nós não aprimoramos nossos conhecimentos, nós não buscamos atualização, isso vai nos deixando inseguros em indicar determinadas condutas e pode acabar desfavorecendo o desfecho do nosso paciente, porque nós impactamos diretamente por meio da nossa discussão, da nossa contribuição dentro da equipe multiprofissional. Em uma unidade de terapia intensiva, ninguém trabalha sozinho. Então, é muito importante que nós também possamos assumir o nosso real papel dentro da equipe, dentro da UTI, e façamos as diferenças. A gente pode escolher o nosso caminho, não é verdade? Então, é importante que a gente trace objetivos profissionais, objetivos para os nossos pacientes e busquemos trilhar em prol de atingir esses objetivos, essas metas. Então, encerro aqui com vocês com uma frase que eu gosto bastante. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Hoje vocês escolhem um caminho profissional, e que a gente possa aí se encontrar nesse pequeno grande mundo da físio. Eu deixo aqui o link da minha rede social. Demora um pouco às vezes de responder, mas eu sempre respondo. E novamente agradeço a presença, a atenção de todos. Obrigada.